Vamos à palavra de Deus, um texto conhecido e nem por isso deixa de ser importante, que é o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, do juiz Samuel, sacerdote Samuel, capítulo de número 6, por favor. Segundo Samuel, capítulo 6, diz assim, versículo 1: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E todos que leram comigo, digam graças a Deus pela palavra do Senhor, não é? Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco esta noite, no início desta festa, nas comemorações dos 20 anos desta igreja, falar um pouco sobre a arca do concerto, a arca da aliança, a arca que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era o maior símbolo que representa ou representava Deus. Vale a observação que na nova dispensação, na nova aliança, nós não precisamos mais de símbolos, não precisamos mais de instrumentos, não precisamos mais de coisas físicas que nos conecte, que nos deixe conectado ao Senhor. Agora, isso não nos impede de olharmos para um texto como este e tirarmos algumas lições, alguns aprendizados, principalmente no que diz respeito à presença de Deus. Vale a pena também dizermos aos senhores que a arca, ela fazia parte de um grupo, chamemos assim, um grupo de utensílios, que fez parte do tabernáculo que Moisés levantou em obediência a Deus no deserto, e depois ao templo que Salomão construiu para Deus. Tanto o tabernáculo quanto o templo, eles tinham as mesmas disposições, as mesmas divisões. A diferença do tabernáculo para o templo é que o templo é uma ordem divina, o tabernáculo é uma ordem divina, e o templo é uma iniciativa humana. Se você nunca reparou isso na Bíblia,
O tabernáculo foi Deus dizendo a Moisés: levante, faça desse jeito, desta forma, uma casa para mim, um tabernáculo para mim. Mas você não vai encontrar na Bíblia Deus pedindo o templo, não tem. O templo é uma ideia de Davi, reprovada pelo profeta Natã, em nome de Deus, e que depois Salomão é quem vai ter a nobre missão de construir o templo. Deus, usando Natã, chega a dizer a Davi: te pedi eu alguma coisa? A pergunta que cabe então é por que o Senhor pede o tabernáculo, mas não pede o templo? A ideia é simples, é que o tabernáculo ele era desmontável, o tabernáculo ele era móvel, o tabernáculo não ficava exclusivamente em um único lugar, e o templo sim. E a ideia de Deus em pedir tabernáculo está ligada à mobilidade. E a ideia de não pedir templo é que templo é fixo. A ideia de Deus nunca foi que seu povo imaginasse ou tivesse uma visão de um Deus preso, de um Deus limitado, de um Deus fixo. Até porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não está aqui por causa do templo. Na verdade, o templo continua sendo móvel. Porque quem é o templo? O templo somos nós. Então Deus continua se movimentando. Essa é a ideia. A gente vai embora e Deus fica aqui fazendo o que nem você quer ficar? Não, Deus vai conosco, Deus em nós, o Emanuel. Aonde você chega, o céu está presente. Mas esse é assunto para outro dia, senão a mensagem fica muito extensa. E aí as mesmas divisões, primeiro o átrio, depois chamado de pátio dos gentios, e o segundo lugar santo, e o terceiro santo dos santos. A arca fazia parte deste grupo. Pensemos em todos os utensílios. No átrio, ou depois pátio dos gentios, ficavam 2 utensílios. Ficava primeiro o altar do sacrifício, onde se sacrificava, onde vem aquele famoso versículo de Levítico 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu sei que normalmente, pastor Magno, quando a gente se refere a Levítico 6:13, é sempre de uma forma positiva, o fogo não pode se apagar, mas você tem que entender, irmão, por que Deus disse não deixe apagar o fogo? Por que tinha que ter fogo no altar? Por causa do sacrifício, e a maioria dos sacrifícios eram por causa do quê? Por causa do pecado do povo, ou pecados no plural. Então Deus, quando diz não deixe o fogo se apagar, Deus estava dizendo o seguinte: vocês vão pecar tanto, que vocês vão precisar de fogo aceso no altar o tempo todo, porque se não tiver fogo aceso no altar o tempo todo, quando vocês forem tratar a questão da reparação do pecado de vocês, se não tiver fogo, vocês terão dificuldade. Então é isso que Deus estava dizendo. Mas este fogo está relacionado ao altar do sacrifício. Se o primeiro utensílio é o altar do sacrifício e o último é a arca, Deus estava dizendo que antes da presença precisa ter entrega. Antes da presença precisa ter morte, derramamento de sangue. Não existe presença sem entrega. Tem gente já querendo a presença, mas a presença é a última coisa que se conquista. Primeiro você se derrama no altar do Senhor. O segundo utensílio era a pia de cobre, pia de bronze, cheia de água, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos por causa do exercício sacerdotal. E há quem defenda que durante o exercício sacerdotal, eles também não usavam nada nos pés, então eles lavavam as suas mãos. E por que lavavam as mãos? Porque a água simboliza a palavra, não é esta: vós não estáis lavados pela palavra, e as mãos falam de obras, não é? Então lavar sempre as nossas obras na palavra. E os pés, lavava-se os pés porque os pés apontam para o testemunho, e os pés da igreja precisam estar lavados, porque se o pé não estiver lavado, aonde você passar, suja, e a igreja não pode sujar nada. A igreja precisa ter um testemunho limpo. Quando você entra no santo, você tem à direita a mesa com os pães da proposição, que ficavam ali por uma semana. No sábado o sacerdote tirava e colocava pães novos, apontando para a palavra. À esquerda ficava o castiçal com suas 7 hastes, e essas hastes elas eram ocas. Dentro se colocava uma especiaria, na ponta um pavio, se acendia este pavio e era o castiçal que iluminava o lugar santo. É dele que a Bíblia fala no tempo de Samuel, antes que a lâmpada de Israel se apague. A referência ali
é este castiçal. E por que a lâmpada estava quase se apagando? Por causa de Ofni e Finés, que serviam ao templo, serviam ao Senhor, mas a Bíblia diz assim, serviam ao seu modo. Essa frase é complicada, porque é gente que serve, mas serve ao seu modo. E o padrão de Deus? Deus tem um padrão. Então não adianta fazer do jeito que você quer, você tem que fazer do jeito que Deus quer. Porque tem gente que diz, eu até faço, mas faz no teu dia, faz na tua hora, faz no teu tempo, faz do teu jeito. E a Bíblia diz que o Senhor os reprovou. E por que Ofni e Finés faziam o que queria no templo? Porque eles pensavam que não havia substituto. Eles olhavam para o pai estava gordo, velho, já não fazia mais nada. E eles pensavam, só tem nós dois, irmão. Se não for nós dois, quem será? Oh, irmãos, é um engano a gente achar que a fila de Deus se resume a mim e a você. É um engano a gente achar que se nós não cuidarmos do altar, não tem mais ninguém para cuidar. Se eu sair, sai 100 comigo, leva os 100, Jesus manda 200. Se eu sair, o departamento acaba, então vai você, o departamento embora. A obra depende de Deus, a obra depende do Senhor, a obra depende do dono dela. Ei, coloque-se no seu lugar e não se ache mais importante ou relevante do que você realmente porque quando Ofni e Finés achavam que não tinha substituto, tinha um moleque lá dentro de um quarto, apegado ao lugar da adoração, que Deus está dizendo, eu já estou de olho no teu substituto. Percebeu? Que quando Deus chama Samuel, ele pensa que é Eli. Samuel não conhece a voz de Deus. Como é que Deus levanta alguém que nem a voz dele começa? Porque Deus é assim, prefere insistir com quem é inexperiente do que viver falando com um velho que já caiu da graça. Contigo eu não falo mais, mas ele não te conhece, mas eu prefiro insistir. Falo uma, ele não sabe. Falo duas, ele ainda não sabe, mas eu chamo de novo. Quem sabe esta não é a noite em que Deus resolva chamar o nome de alguém aqui, dizendo, tem lugar para você na minha obra. Apegada ao véu ficava o que na minha opinião, na minha humilde opinião, é um dos utensílios que mais tem lições. Era o altar do incenso. Em cima ficava um incensário. Dentro deste incensário, uma especiaria aromática que o sacerdote acendia, e esta especiaria acendida enchia o lugar santo, e como o altar do incenso ficava apegado ao véu, também enchia o santo dos santos. Aí vem a música do Davi Sasser, né? No santo dos santos, a fumaça me encobre. Coisa boa é quando tem letra e a letra está na palavra. Coisa boa é quando é a palavra cantada. E o que é a graça? A graça representa a misericórdia. O que é a fumaça? Representa a misericórdia e a graça. Por que misericórdia e graça? Porque na fumaça tu não é visto e nem vê nada. Coisa ruim é quem adora fora da fumaça. Ele vê saia, ele vê cabelo, ele vê erro, ele vê quem desentoa, ele vê quem erra. Tu está fora da fumaça. Na fumaça só se escuta, não se vê. Nem Deus você vê, porque Deus não foi feito para ver, ser visto. Deus foi feito para ser sentido. E nem Ele nos vê. O que é isso, pastor? Deus está me vendo, não pode ver. Esta natureza má que existe em você, esta natureza caída que herdamos do primeiro Adão, como é que o Senhor nos vê? É por isso que a Bíblia diz que Jesus é um mediador. Mediador é aquele que está entre. Todas as vezes que Deus olha para nós, está Jesus, o sangue, a cruz e o sacrifício. Todas as vezes que Ele olha para nós, está o caminho, a verdade e a vida. E por isso não morremos, não sucumbimos. A fumaça nos protege. Se você experimentasse o gosto daquela especiaria, era amargo, era ruim demais, mas o cheiro era bom. Como é que algo tem gosto amargo, mas cheiro bom? Não combina. Gosto amargo e cheiro bom é a vida do crente. Muitas das vezes, quanta amargura, mas quando a gente chega aqui e começa a cantar, o gosto pode ser amargo, mas o que sai da gente, cada glória que tu dá,
cada aleluia que tu dá. Pastor, mas o senhor está dizendo que a nossa adoração então é como uma fumaça? Eu não, é a Bíblia. Se você for ler Apocalipse 5, Apocalipse 5 é um capítulo assim, que pelo amor de Deus dá vontade de ler todo dia, não é? E ele diz que os 24 anciãos que assistem diante de Deus constantemente, recebem as orações dos santos, que chegam diante de Deus como fumaça. Então, senhores, perdoe a complexidade ou paradoxo, mas você tem que entender, Deus não escuta com o ouvido, Deus escuta com o nariz, é cheiro. Agora, por que é cheiro? É porque é só você entender, é fumaça. Por que é fumaça? Porque se o céu estiver fechado, portas e janelas, e Deus disse, hoje eu não quero ouvir a oração daquele povo lá da Restaurar, hoje eu não quero ouvir nem eles comemorando os 20 anos, e aí pastor, é melhor terminar o culto e ir para casa? Claro que não, eu diria para vocês, fiquemos aqui, e é para fazer o quê? Vamos orar e cantar e orar, porque enquanto a gente canta e ora, a fumaça é produzida, e toda fumaça que é produzida, como ela é mais leve que o ar, toda fumaça ela não desce, ela sobe. Você já viu fumaça descer? Toda fumaça sempre sobe, porque ela é mais leve que o ar. Então a fumaça, Deus é perfeito, a fumaça vai subindo. Eu já disse a primeira razão. Segunda, a Bíblia fala sobre classes de demônios, e uma das classes de demônios que a Bíblia revela é principados e potestades, que segundo a Bíblia atuam nos ares. Então existem demônios que não atuam na terra. Não, o trabalho deles não é aqui. Tem os demônios terrenos, mas esses só atuam nos ares. E por que eles atuam nos ares? É tentando atrapalhar alguma coisa de subir e alguma coisa de descer. É só ler o livro do profeta Daniel. Gabriel, quando chega para Daniel, diz, desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. Mas é no primeiro, porque só chegou 21 dias depois, porque o príncipe, um principado que atuava na região da Pérsia, me resistiu. E foi preciso que Miguel descesse, guerreasse e lutasse para a resposta chegar. Mas você sabe que eu leio esse texto e fico feliz? E por que o senhor fica feliz? Porque o texto não diz que atrapalhou subir, o texto diz que atrapalhou descer. E por que não atrapalhou subir? Segura a fumaça que eu quero ver. Pode meter a mão, não segura. Pode tentar atrapalhar, não segura. Eu vim dizer para alguém que gosta de dizer glória e aleluia, só para quem gosta. Quem não gosta pode ficar de boca fechada, calada. Mas quem gosta de adorar, pode cantar, pode louvar, pode orar. O que foi que Deus disse a Salomão na inauguração do templo? Salomão, eu escolhi este lugar, santifiquei este lugar, pus os meus olhos, não só os olhos, meu coração, e os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Salomão, se eu fechar o céu, está na Bíblia, e quem está falando é Deus. Deus é bom de abrir, mas Deus também é bom de fechar. Se eu fechar o céu, permitir liberar praga e gafanhoto, destruindo tudo de vocês, eu vou dar receita. Foi o Deus que deu. Deus dizendo, céu fechado, praga e gafanhoto destruindo tudo. Faz o que? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz Deus, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Pegue na mão de alguém, para nós não perdermos o costume. Levante a mão dele ou a mão dela para o alto, aleluia, e por 30 segundos adoremos, invoquemos, exaltemos, magnifiquemos, bendizemos ao nome que é sobre todos os nomes. Quem é batizado no Espírito Santo, atreva, ouse falar em línguas estranhas. Adore, 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 que enquanto você adora, a fumaça vai subindo, e não tem demônio A, não tem demônio B, não tem demônio ATZ, não tem
capeta que consiga atrapalhar. Você encontra na Bíblia dizendo que atrapalhou descer, mas subir jamais. Oh, glórias. Pedro. Aleluia. Pedro. Aleluia. Então adentremos. Aquele vídeo que eu te mandei, mano. Após Tu não viu nenhum, véu, né? que era uma cortina grossa. Não é? Então, é aquele fundo, pô. Separava o lugar santo do santo dos santos. A arca com sua tampa, o propiciatório, tudo era intencional, tudo tem um significado. Dentro da arca, 3 coisas: a vara de Arão que floresceu, o maná que desceu no deserto, que descia no deserto, e as tábuas com os 10 mandamentos. Deus é perfeito. A vara de Arão significa aquele que Deus chama, Ele garante. Aquele que Deus chama, Ele confirma. Vocês conhecem a história. O maná significa o cuidado diário que Deus tem com o seu povo. E o bom do maná é que Deus dizia: pega apenas o que vos basta, não guardem para o outro dia. Por que não podia ser guardado? Porque Deus quer que vivamos por fé. Só que o ser humano precisa ver para crer. O ser humano precisa juntar para se sentir seguro. E não é que esteja errado, mas viver para Deus, viver no mundo de Deus, é não ver e crer. E aí quando eles guardavam, no outro dia está apodrecido. Por que apodrecido? Porque Deus quer que vivamos crendo que o Deus que cuidou de mim até hoje também vai cuidar amanhã. E as tábuas representam o cuidado. As tábuas representam a cerca, porque a ideia dos mandamentos estão ligados diretamente a uma cerca. Todo mandamento não é um mero capricho divino. Todas as vezes que Deus diz não faça, há um porquê, há uma razão, há um motivo. O problema é que essa natureza, ela luta constantemente contra Deus, ela se rebela contra a vontade de Deus. Vale a pena dizer que as tábuas também, as tábuas não eram novas. Não, cadê as tábuas originais? As tábuas originais, no episódio do bezerro, Moisés, quando desceu, ficou tão irado que quebrou as tábuas. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor: cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, o povo faz a gente quebrar as tábuas. O povo faz a gente quebrar o que Deus deu. Mas se a gente quebra o que Deus dá, mais à frente Deus chama Moisés. E qual é a pergunta de Deus para Moisés? Cadê as tábuas que eu te dei? Aí Moisés diz: eu quebrei. Aí Deus diz assim: faça 2 tábuas novas. Qual é a diferença da primeira para a segunda? A primeira Deus deu de graça, mas tudo que Deus dá de graça e a gente perde, para ter de novo tem que fazer. Já quebrou pedra, é por isso que você encontra alguém e 10 anos depois você olha e diz assim: é o mesmo? Cadê a graça? Cadê a unção? Quebrou a pedra e não tem disposição para fazer pedra nova, porque a primeira Deus dá de graça, mas se você não cuidar do que Deus te deu, você depois tem que pagar um alto preço para ter de novo. Meu filho, não quebra as tábuas, mantenha, deixa o povo fazer raiva, mas mantenha o que Deus te deu no monte, mantenha o que Deus te deu em oração, mantenha o que Deus te deu embaixo do braço. Isto aqui também fala de 2 tempos, isto aqui também fala de 2 períodos. Eu faço este ano, se o Senhor permitir, 49 anos, e Deus me deu a graça de nascer em um lar cristão. Então, por bondade do Eterno, 49 anos dentro de igreja. Isso não me faz melhor do que ninguém, talvez um pouco mais experiente. 49 anos dentro de igreja, 30 anos viajando, cara. Esses dias eu parei para pensar, foi 30 anos eu comecei a viajar, eu tinha 19 anos e já estou fazendo 49. Um pouco mais experiente, só isso e nada mais. Eu vim de uma época difícil, eu vim de uma época onde não se podia nada. Você quer ver um exemplo? Bateria era coisa do demônio. Você não, a bateria. Mas aí a bichinha aceitou Jesus e tá aí, ó, uma benção. Eu vi o Delfim
vai, e não sei o que, é isso aí, deixa tocar. Você vê, mudou. E por que mudou? Porque as tábuas são novas. Hoje o povo dança, hoje tem coreografia, aqui tem também, tem aquela moça que fica, até os rapazes hoje, eu não entendo muito, deixa quieto, e fica um negócio. Eu falo, Jesus, ajuda a tua igreja, mas vamos embora. Há quem goste, ou seja, a tábua é nova, o tempo é novo. As irmãs cortam o cabelo e passam os negócios nas unhas, os homens usam umas calças apertadas igual a do Delfim, e é um negócio estranho, esquisito, mas é assim, a tábua é nova. Agora a tábua pode ser nova, o jeito pode ser novo, a liturgia pode ser nova, pode fazer tudo novo, mas teve uma coisa que não mudou. Deus falou para Moisés, a tábua é nova, mas o que vai estar escrito nela é a mesma. Então a tábua é nova, mas o que era pecado em 1911, que foi o ano que a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, começou lá em Belém do Pará, continua sendo pecado. Não vem pra cá com conversa fiada, não. Pode dançar, pode bater palma, pode gritar, pode marchar, pode rodar, pode, mas aqui não muda a palavra. Aleluia, pode ter parede preta, amarela, cor de parede não importa, o que importa é a palavra. Pode ter barulho, é bom que tenha, tem barulho lá fora, não vai ter aqui dentro. Quando tu era desviado, estava na mão de Satanás, rebolava na boquinha da garrafa, aí aceita Jesus, quer ficar chato, se fazia para Satanás, tem que fazer muito mais para Deus, muito mais para o Senhor. Aqui, aleluia, é intensidade máxima para Deus, mas não pode mudar. Palavra. Aqui não tem conversa fiada, aqui não é história de Monteiro Lobato, aqui não é história do Chapeuzinho Vermelho, aqui não são os contos de Jorge Amado, aqui não é filosofia de homem, aqui não é Sócrates, Platão, Diógenes, aqui só vale a palavra. Meu Deus, oh glória, só quem ama a palavra, oh aleluia. Eu vou afundar um pouquinho o prego, eu já era para estar falando outras coisas, mas irmão, o que está havendo com a gente? Chama para o manto e aparece um povão, chama para não sei o que, um povão. Eu não sou contra essas coisas, não sou antiquado, retrógrado, cafona, não me recuso, a minha mente não me permite essas coisas. Chama para o corredor, é uma galera, na palavra, naquele culto não acontece nada. A palavra é o que? É nada. O dia que não der para respeitar o pregador, olhe para mim, estamos confundindo estilo com pregação. Fica uma geração, fulano prega demais, você vai ouvir da vergonha. Que pregação é essa? Você gosta do jeito, você gosta do estilo, aí rechaça. Outros, fulano não prega nada, você vai ouvir Bíblia. Como é que a gente gosta de quem não prega e está rejeitando quem prega? Cuidado com as análises que você anda fazendo, porque tem gente aí que é barulho do início ao fim, conteúdo zero. E o que edifica? Palavra. O que fortalece? Palavra. O que mantém? Palavra. O que endireita? Palavra. O que conserta? Palavra. O que confronta? Palavra. Que Deus levante uma geração que se assente aqui e diga: fala, Deus, fala. Oh glória. O dia que você estiver ouvindo alguém que não tenha o estilo que te agrade, estilo,
mas estiver pregando a palavra, respeite. Respeite, porque gostar de um tipo de estilo não é pecado. Mas se você rejeita a palavra por causa do estilo, tu está pecando. Então entre estilo e palavra a gente fica com a... O estilo não é o meu, mas essa palavra. Aleluia, 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 aleluia. Ai, 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 ai. Oh, glória. Aleluia. E outra coisa, senhores, vamos parar com esse negócio de achar que pregador tem que inventar coisa. Pastor Magro, fica aqui o meu conselho. O senhor não precisa, não inventa nada não. Evangelho é simples. Leia Salmo 91 e fale aquele que habita. Oh, glória! É melhor isso do que encheção de linguiça. Um dia que não tiver nada para pregar, leia o Salmo 119, mas não vem contar história aqui não. Aqui não é lugar de história. Aqui não é lugar de viver dizendo minha dor de cabeça. Vai falar para o médico, vai tomar Duril. Aqui é lugar de se abrir a Bíblia e dizer: assim diz a palavra, assim diz a... Oh, glória, oh, glória, glória a Deus. E a hora que e a hora que Deus lhe der tesouros escondidos, não prega uma vez só não, porque estamos escravos de mensagens novas por causa de opinião de gente que nem a Bíblia lê. O cara não lê a Bíblia, mas chega aqui, domingo passado foi essa mensagem. Essa mensagem o que, rapaz? Nem Salmo 91 tu lê e chega aqui quer julgar quem está pregando. Tesouro é tesouro, Deus deu. Prega 1, prega 2, prega 3, prega 4 domingo, o mesmo texto, o mesmo, e está na Bíblia. Quer quantas referências? Está na Bíblia. Paulo disse: eu não vou me cansar de dizer a vocês sempre as mesmas coisas. Está na Bíblia. Pedro, eu falarei de novo. Sabe por que o nosso povo é fraco? Porque todo dia a gente tem uma história nova para contar. Toda hora. Não. Massifica. Massifica. Vou falar. Tesouros. Deus está aqui, irmãos. Eu sinto que Deus está falando. Eu quero terminar esta mensagem para não me estender, não passar da hora que nos é proposta, falando a vocês sobre relacionamentos. Relacionamentos, sim, que alguém tem como arca. Se a arca é um símbolo, se a arca representa a presença de Deus, você lê um texto que há vários nomes nele envolvidos, e estes nomes, e também nomes que aqui não aparecem, mas no contexto, na história da arca, eles aparecem. Eles representam tipos de relacionamento que alguém pode ter. Vocês sabem que a arca ela foi perdida. A arca ela foi tomada. A arca ela foi levada pelos inimigos do povo de Deus. E por que é que os inimigos levaram a arca, se ela jamais deveria sair daquele lugar? É porque Ofni e Finéias tiveram a brilhante ideia de, indo para a batalha, levarem a arca como amuleto. Porque toda pessoa que não está bem com Deus, ele sabe. E toda
Toda pessoa que sabe que não está bem com Deus, ele tenta substituir por coisas aquilo que quem tem que fazer é ele. Quem tem que estar em comunhão sou eu. Mas como eu sei que eu não estou, leva a arca. Porque se Deus não der vitória para a gente, vai dar vitória por causa da arca. É por isso que vive essa bagunça. É água não sei da onde, é rosa não sei mais do que. Não coloque em coisas aquilo que quem tem que fazer é você não. Deus vai te dar vitória, não é por causa da rosa. Se engane não. Hoje eu vi o cara vendendo uma buzina. Toca a buzina. Eu acredito em ato profético, mas estão levando isso ao sincretismo religioso, colocando em coisas aquilo que quem tem que fazer é o ser humano. E foram, e além de a arca ser tomada, perderam a própria vida. Quem são Ofni e Finéias? Ofni e Finéias representam aqueles que tinham a presença, mas perderam a presença. Pastor, é possível perder a presença? Não ora não para tu ver, não lê a Bíblia mas não para tu ver. É preciso perder a presença? Trata isso aqui como uma religião. Entra, senta, ouve e sai. Entra, senta, ouve e sai, para tu ver onde é que vai parar a tua comunhão, a tua espiritualidade. Isso aqui não é mecânico, isto aqui é vivo. É por isso que grita, canta. Não é bagunça, aqui tem ordem, aqui tem decência, mas aqui tem adoração. Você sente, o ar-condicionado está ligado, mas você sente o clima espiritual. Por quê? Porque não é mecânico, não é religioso. Não, isto aqui é vivo. Oh glória. Agora eu tenho uma informação para te dar. Se você já teve e perdeu, dá para ter de novo. Não precisa viver sempre para sempre. Não, é por isso que tem gente que questiona tanto. Esse irmão chora demais, essa irmã grita demais. Toda pessoa que já teve e não tem mais, quando vê alguém fazendo, ele lembra, e a lembrança dói. Te ver chorando me lembra. Eu sei o que é chorar. Te ver dizendo glória, lembra ele. Por isso não deixa a crítica de ninguém tirar de você o prazer. Oh glória. Após Ofni e Finéias, Deus levanta e entrega o sacerdócio nas mãos de Samuel. Samuel vai por fim, ele será o último dos juízes. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Último dos juízes. O período dos juízes começou após a morte de Josué. Após a morte de Josué, começou este longo período chamado período dos juízes, que termina em Samuel, e começa depois de Samuel a monarquia. Primeiro rei de Israel, Saul. Saul, quando começa a reinar, a arca não está mais, porque a arca fora perdida no tempo de Eli e Ofni e Finéias, seus filhos. Então, durante Samuel e o reinado de Saul, a arca não estava mais. Se Ofni e Finéias representa quem teve e não tem mais, Saul representa aquele que nunca teve e nunca fez nada para ter. Porque tem gente que não tem, nunca sentiu, nunca teve uma experiência. Mas a minha pergunta é: ok, você nunca teve, está fazendo o que para ter? Porque isso aqui não é gratuito não. Deus não enche quem não quer ser cheio. Deus não obriga ninguém da glória. Só tem algum botão aí que, dependendo do tempo ou do silêncio, só aperta, aí dá um choque na cadeira dos crentes. Aí no choque os crentes, glória, aleluia. Não, a boca é tua, tu dá se quiser. Não é porque o pregador está pedindo. Pregador não pode obrigar ninguém a dar glória. Cantor não pode obrigar. Pode obrigar? Não, dá se quiser. Agora eu tenho um conselho para te dar. Se der, quem recebe também não é o pregador, quem recebe também não é o cantor. Porque tem gente que diz: eu não vou dar. O prejudicado é você mesmo. Porque quando você adora, quem recebe é você. Quando você busca, quem é cheio é você. Quando você faz, os benefícios é para a tua vida. A minha oração esta noite, nos 20 anos da Restaurar, é que haja um transbordar da presença e da glória de Deus. Você pode levantar as mãos, colocar, se tiver liberdade, se tiver, no ombro de alguém e dizer para ele ou para ela: a arca
A arca está aqui. Não viva sem ela. É só querer. Quem quiser é batizado hoje, quem quiser é renovado hoje, quem quiser é cheio hoje. A Bíblia diz, pastor Márcio, a Bíblia diz, pastor Magno, enchei-vos do Espírito. Para mim está claro, é o Espírito quem me enche, ou sou eu que me encho dele? A recomendação não é o Espírito que vem, sou eu que vou. Não é o Espírito quem me enche, sou eu que me encho. A recomendação é enchei-vos. O oceano está aqui, a torneira da graça está aqui, a cachoeira está aqui. Agora, o que eu faço? Pega e vem receber. Pega e vem receber. Diz a Bíblia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para de esperar e busca. Vou provocá-los. Eu vou provocá-los. A maior prova de que ser cheio não depende de Deus é a medida que cada um tem. Porque se dependesse de Deus, alguém pode ser mais cheio do que o outro? Porque Deus não é injusto. Deus teria que dar na mesma medida para todos. Mas todo mundo tem a mesma medida? Tem gente, irmão, que no culto parece que está num velório. E tem gente que no culto parece que está no céu. Que diferença é essa? Um chora, outro sorri, outro... Mas por que é que não é a mesma medida? É possível do mesmo culto um sair vazio e outro sair cheio? É. Por que que é? Porque não depende de Deus. Depende de quem veio para o culto. A fome é minha. Agora, por que que eu estou com fome? A comida vem sozinha? Levanta, cozinha, tempera, acende o fogo, coloca no prato, senta-se à mesa. A mesma coisa é Deus. Quem quer, busca. Aleluia. Quem quer, faz a sua parte. Eu ando incomodado. É grande o número de gente. Como eu não sei quem é e quem não é nem indireta. Amém? Mas não, pastor, eu não sei quem é e quem não é, por isso que eu vou falar. Não é de um número de gente que não é batizado no Espírito Santo. O cara tem 10 anos de crente, irmão, 5 anos de crente, não é batizado. Aí tu pergunta, não é batizado porque é a hora que Jesus quiser. Que negócio é essa hora que Jesus quiser? Quer dizer que Jesus está lá do céu, um mundo pegando fogo, o capeta perturbando a alma da gente para a gente pecar de manhã, de tarde, de madrugada, e tem um nível de revestimento desse e Jesus não quer te dar? Não é quando Ele quer te dar, é quando você buscar. Desejo é meu, eu quero ser batizado. Aí você vai orar para Jesus e batizar, aí dá glória, e glória, 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 e tu vê, e fica igual uma motosserra, mas não fala. Eu já fui pastor de igreja. Você sentiu o que lá na frente? Algo bom, e sentiu vontade de falar em línguas estranhas? Senti, e não falou por quê? Que eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. Eu sempre digo para eles o seguinte: mas se não for coisa da sua cabeça, vai ser da onde? Vai ser do pé. A pessoa quer ser batizado, mas não quer entender, não quer saber que está sendo batizado. Quem faz alguma coisa que não tem consciência do que está fazendo é louco. Qual é a definição de loucura? Quem não tem consciência do que está, quem não mede as consequências das suas ações. Aqui não. Aqui não tem transe não, irmão. É em outro lugar. Aqui não. Aí depois volta. Onde estou? Sangue de Jesus tem poder. O que eu fiz? Você vai para lá. Aqui não. Aqui nós machos. E outra coisa, irmão, isso não é coisa de quem não sabe de nada não. Aqui a gente marcha com o diploma na mão. É doutora? Sou. E tá marchando por quê? Tô viva. Tenho perna. Aqui a gente roda, pula, sai correndo pelo meio da igreja. Se alguém perguntar nome, você diz Clésio de Araújo.
CPF, sei. Aqui a gente não perde o juízo, não. Perde não, aqui não. Eu estou pregando e eu não tenho consciência que eu estou pregando. Que loucura é essa? Eu estou falando em línguas estranhas aqui, eu não tenho consciência que estou falando em línguas estranhas? Claro que eu tenho. E está falando por quê? Porque eu quero. Que eu estou feliz. É 20 anos da igreja. Eu estava perdido e Jesus me achou. Eu estava morto e agora estou vivo. Eu estava indo para o inferno e agora estou indo para o céu. Quer mais? Eu grito para o Flamengo. Eu grito para o meu Vasco. Não vou gritar para o meu Jesus. Quem vale mais? Nosso time ou Jesus que morreu na cruz do Calvário? Eu nem perguntei a hora, né? Vai dar 9 horas. Vocês me escutam mais um pouquinho? Falei de Ofni e Finéias. Falei de Saul. Tem mais. O relacionamento Abinadab. Quem é Abinadab? Aquele que guardou a arca. Aquele que a arca, depois que foi tomada, templo de Dagon, depois do templo de Dagon passou pela experiência de Bet-Semes. Os Bet-Semitas são um tipo de gente curioso. Olharam dentro da arca e Deus feriu todo mundo de hemorroida. Que isso? Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia, a gente tem que pregar. E pior do que ter se ferido de hemorroida, foi que eles disseram assim: vamos fazer um montão de hemorroida e darmos como sacrifício. E aí eu fico pensando, quem serviu de modelo para fazer? Porque está na Bíblia. Aí discute com a Bíblia, é o que a Bíblia fala. Aí ela foi parar na casa de Abinadab. E aí há uma questão, porque há 2 textos na Bíblia que eles parecem se contradizer. Um dá a ideia de que Saul reinou 20 anos. O outro dá a ideia que Saul reinou 40 anos. A arca, eu disse a vocês, ela chega lá antes de Samuel. Então tem o período de Samuel, mais o período do reinado de Saul, mais o período que Davi reina. Porque Davi começa a reinar primeiro em Hebrom. E o texto diz que ele reinou em Hebrom 7 anos. Depois dos 7 anos em Hebrom, que Davi assume todo o reino de Israel, mais 33 anos, totalizando 40 anos de reinado. Então você tem 7, 20 ou 40, e aí é 30 ou quase 50, mais o período de Samuel. A arca ficou na casa de Obed-Edom décadas. O que me chama a atenção? Não tem uma vírgula, dizendo que Deus fez alguma coisa na casa de quem guarda a arca. Não dá para falar mal de Abinadab. Abinadab é o tipo de crente que tem a presença, guardou a presença. Dá para falar mal de um homem desse? É o tipo de obreiro fiel, bem ao culto, dizimista, ofertante. Mas pastor, o que te incomoda então em Abinadab? É simples. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. 3 meses são 90 dias. O que são 90 dias? Eu fiz uma conta aqui com vocês. Eu não estou determinando, eu não estou afirmando, porque não tem como fazer tal afirmação. Mas pensar não é pecado. Antes de Samuel, reinado de Saul, 20 ou 40, mais os 7 anos de Davi, mais o período que Davi levou para ir buscar a arca. Então, irmão, é 60 anos, 80 anos, são contas seguras, com a arca longe, na casa de Abinadab. Meu Deus, o que são 90 dias perto de 60 anos? A arca fica 90 dias na casa de Obed-Edom, está no texto. E o Senhor abençoou, está na Bíblia, a Obed-Edom, por amor à arca. Se o cara com 90 dias virou tudo na vida dele, imagina quem tem 60. Era para ser dono do universo. Não entendi. É que Abinadab tem, mas não aproveita o que tem. Conhece gente assim? Aceitou Jesus, mas não aproveita. Foi batizado no Espírito Santo, mas não aproveita. O cara pode andar de Ferrari, está andando de carroça. O camarada pode sentar na mesa do rei, comer tudo que tem na mesa do rei. Não, pãozinho com manteiga, tá bem. Eu vim te provocar hoje.
Tem mais de Deus para nós. Tem mais de Deus para nós. Aleluia! Bom, é o Ezequiel que chegou no rio. É o primeiro nível de quem chega. Esse nível aqui iguala a todos. Todos nós chegamos. Agora tem o segundo nível. Botar o pé na água. Quem põe o pé na água, ele sabe a temperatura. Está fria ou está quente. Mas Deus não te trouxe aqui para medir temperatura. Porque o anjo já mediu mais 1000 e está dizendo, entra. Já dá pelos joelhos. Já não se anda como quer. Já não se anda com facilidade. Já sente a pressão. Mas enquanto eu estou sentindo a pressão, o anjo já mediu mais 1000. E está dizendo, vem, agora já me dá pelos lombos. Ou seja, eu estou mais dentro do que fora. E tem gente que o nível dele é esse, mais dentro do que fora. Agora, quem está mais dentro do que fora não é bom. Por que que não é bom? Porque o corpo está dentro. Mas o que que ainda está fora? A cabeça. Então tem gente que o corpo está aqui, mas a cabeça, só o corpo. Aí o anjo já mediu mais 1000 e está dizendo, vem. Mas se eu for, aí eu vou ter que mergulhar. Mas essa é a ideia. Pastor, mas se eu mergulhar, eu vou sumir. Porque quem mergulha não aparece. Mas essa é a ideia. Aqui quem tem que aparecer não é a gente. Quem olhar no rio de Deus, vê o rio de Deus, vai dizer, cadê ela? Está mergulhada. Cadê ele? Está mergulhada. Fala para 3 pessoas, mergulha. Aproveita. Sai da beira. Aleluia. Oh, glória. Você quer mais? Quarto, eu começo a encerrar. Quando Davi vai trazer a arca, ele coloca a arca em carro de boi. Relacionamento carro de boi. O carro é novo, levado por boi. Agora percebam que são 30.000 pessoas fazendo uma festa, em segundo o texto, com toda sorte de instrumentos. Mas o boi ia tropeçando e a arca ia caindo. Uzá meteu a mão. Aí num culto de celebração, com 30.000 crentes, com toda a sorte de instrumento, a música rolando solta, Deus está matando? Que culto é esse que está gerando morte? Tem alguma coisa errada. E o que é que está errado? É o boi. E por que Deus não recebe culto que vem em carro de boi? Porque boi tem muita força. Sim ou não? Boi para puxar as coisas, muita força. Mas boi não tem entendimento. E Deus não recebe coisa que vem com força, mas sem se saber o porquê. É aqui que a gente se arrebenta com Deus, porque a questão de Deus não é estar aqui, a questão de Deus é por que você está aqui. A questão de Deus não é porque eu estou pregando, não é estar pregando, a questão de Deus é por que está pregando. Lembra o mancebo de qualidade, quando chegou até Jesus? Ele chega até Jesus elogiando, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para alguém que acabou de elogiá-lo, você recebe um elogio e você diz o quê? Obrigado. Jesus olha para ele e diz assim, por que me chamas bom? Jesus questiona, porque para Jesus, mais importante do que o elogio que você faz, é porque você está elogiando. Então não adianta dizer glória, tu vai dizer glória, ele vai dizer glória por quê? Aleluia! Aleluia para quê? Esse barulho todo, para quê? Se você não souber o porquê, é só barulho, ele não recebe. Mas que a nossa adoração não saia só daqui, que a nossa adoração saia também. Aleluia! Você tem o culto, o relacionamento usar, os bem intencionados, mas que acabam morrendo. E aqui eu vou acelerar. Você tem o culto Obed-Edom, o relacionamento Obed-Edom. Pastor, que relacionamento representa o Obed-Edom? É simples. Davi está trazendo a arca, 30.000 crentes, uma festa
tremenda. O boi tropeça, vai cair a arca, Uzá mete a mão, pronto, morreu. A Bíblia diz que Deus abriu um buraco nele, uma rotura nele, morreu. Chamou-se o nome daquele lugar Pérez Uzá. E aí, Davi ficou tão triste, é o que diz o texto, que ele falou: como virá a mim a arca do Senhor? E se livrou dela. Eu pergunto aos senhores, estava na programação Uzá morrer? Davi, quando saiu da casa de Abinadab, estava preparado para no meio do caminho acontecer um acidente? Não estava. Então isso aqui não estava no programa. Isso aqui não estava no script. Só que por causa da morte de alguém, Davi disse: eu não vou mais trazer a arca do Senhor, que essa arca está matando. E agora Davi faz o quê? Então ele se livra da arca. Eu imagino, pastor Magno, que ele deve ter olhado uma casa e dito assim: aquela casa lá, já que ela está matando, matou aqui, que ela mate lá, coloca lá. Aí alguém abriu, bateu, quem mora aqui? É o seu Obed-Edom. Então recebe a arca aí. Então Obed-Edom é aquele que não estava no programa para receber, mas depois que a arca entrou, posso confessar algo? Eu sou um Obed-Edom. Eu nunca tive no programa, meu nome nunca teve na lista. Quem olhava para mim dizia: esse aí nunca vai ser. Mas de repente a arca entrou na minha vida. Olha eu aqui. Mas alguém aqui hoje reconhece: pastor, eu dava um trabalho. Quem olhava para mim dizia que eu não chegava aos 20. Olha você aí, o que foi que houve? A presença, a graça entrou na minha vida. E depois que entrou na minha vida, olha eu aqui, na casa. É por isso que a gente é grato. Eu reconheço. Eu nunca fui primeiro em nada. Eu nunca fui bom em nada. Nunca fui, eu reconheço. Mas depois que a presença entrou na minha vida, aleluia. Relacionamento Davi não tinha, mas fez tudo para ter. E o bom é que a presença na vida de Davi, ela não é um subterfúgio para que ele conquiste algo. Ele já tem trono, ele já tem ouro, já tem prata, já tem coroa, mas está dizendo: está faltando algo. Faltando o que, Davi? Que comida você quer? Não, não é comida. Está faltando algo. Que bebida você quer? Não é bebida. Eu estou sentindo falta da presença. Amor, seja assim. Alguém que chega aqui e não aceite ficar sem a presença. Vamos ficar em pé? Vamos. E vamos fazer uma oração. Eu gostaria que orássemos uns pelos outros, porque todos que estão aqui estão obrigatoriamente dentro de 3 grupos. Que grupos, pastor? Os que já tiveram e perderam, os que nunca tiveram e querem ter. Terceiro grupo, os que têm e querem continuar tendo. Você não vai perguntar que grupo este irmão, esta irmã está. Você vai apenas pôr a mão sobre ele ou sobre ela e vai dizer a ele ou ela: deixa eu orar por você. E a nossa oração aqui esta noite não é por carro, não é por casa. Não que isto esteja errado. A nossa oração aqui esta noite é só esta: Senhor, não deixe a tua presença faltar na nossa vida. Só esta. Feche os seus olhos. O desafio está lançado. Só esta oração: Senhor, não deixa a tua presença faltar na nossa vida. Comece a orar por esta irmã. Eu quero ouvir você orando. Comece a orar por este irmão. Ore por ele. Senhor, vem com tua presença. Oh glória, a presença vale mais do que recursos. A presença vale mais do que a glória desta terra. E
à medida que você for orando, deixa o Espírito de Deus agir. À medida que você for clamando, deixa o Espírito de Deus trabalhar. À medida que você for orando, aleluia, deixe as línguas estranhas, a profecia sair dos seus lábios. Ora, 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 ora do jeito que você sabe, ora do jeito que você pode, ora do jeito que você consegue, ora do jeito que você quiser. Só não fique de boca fechada. Senhor, na primeira noite desta festa, no ano do transbordar, nos 20 anos desta igreja, que não falte em nossas vidas a tua presença. Encha, Senhor, os obreiros, encha os pastores, os presbíteros, diáconos, enche os cantores, os levitas, enche os músicos, Senhor, encha, Ecalai de Orrebaia, enche as obreiras, enche os obreiros agora, enche, Senhor, os homens que aqui estão. Eu não quero saber como eles entraram, a minha oração é: enche, Senhor, enche essas mulheres agora. Espírito de Deus, Espírito, vem presença, enche os jovens, enche as moças, enche os rapazes, enche os adolescentes. Vem Espírito, encha-nos, enche-nos até transbordar. Dá-nos sede, dá-nos fome pela tua presença. Enche o novo convertido, enche o velho crente, enche, Senhor, enche a luz esta noite, encha quem está aqui na frente, enche quem está aí atrás, enche, aleluia, seja renovado agora. Você que não falava em línguas estranhas há muito tempo, fale em línguas estranhas agora. Você que não é batizado, Jesus pode te batizar agora. Vai, igreja, abre a boca, haja interesse em nós, que haja insistência em nós, que haja